Olá, hoje vamos apresentar nosso primeiro trabalho sobre ciência de dados, da disciplina de Introdução aos Sistemas Inteligentes. Os alunos que compõem o grupo são Arthur Cazu, Gustavo Moz, Leon Júnior, Lucas Ribeiro e Vinícius Augusto. Para começar, criamos a seguinte pergunta: qual o impacto que a vacinação trouxe ao combate da Covid-19 no Brasil? Para analisar isso, fomos atrás de uma base de dados e encontramos no site da Organização Mundial de Saúde. Lá podemos averiguar diversos fatos, desde o início da pandemia até o mês de maio de 2022. Graças a esses dados, obtivemos informações sobre as vacinações, a taxa de contaminação, a taxa de novos casos, as novas vacinações, quantas pessoas foram vacinadas do início da pandemia até agora e quantas mortes ocorreram do início da pandemia até agora no Brasil. Visto que a Covid-19 é uma doença causada por um vírus da família dos coronavírus e surgiu no final de 2019 na China, quase no final do semestre de 2020, a doença já havia sido espalhada por todo o continente. Com isso, até o momento a gente ainda não tem tratamentos para essa tal enfermidade. Com isso, nesse artigo, a gente propôs o estudo para ver o quanto que a vacinação impactou na diminuição da transmissão e morte no Brasil. Bom, aqui no nosso primeiro gráfico a gente tem o total de vacinações contra o Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia e que a gente pode ver que as vacinações começaram mesmo só no dia 14 de janeiro de 2021 e que ao passar do tempo elas foram aumentando cada vez mais. E a gente pode notar que as pessoas vacinadas elas foram maiores que as pessoas totalmente vacinadas, e as pessoas vacinadas foram de quase 200 mil pessoas e totalmente vacinados foram de cerca de 160, 170 mil pessoas. Bom, aqui no próximo gráfico a gente tem novos casos de Covid-19 no Brasil por mês, e a gente pode ver que desde o início da pandemia a gente teve alguns picos aí, né, de surtos de Covid, né, e principalmente ali em outubro de 2021 e em janeiro de 2022 agora que a gente teve, e que a gente pode ver que constantemente a gente está tendo novos casos todos os meses, mesmo nos dias atuais. No próximo gráfico a gente tem a quantidade total de casos de Covid-19 acumulados no Brasil por mês, e a gente pode ver que o total de casos eles foram só acumulando cada vez mais, né? Até atualmente eles estão um pico bem grande. Nesse próximo gráfico a gente consegue ver o total de casos no mundo inteiro em comparação aos casos do Brasil. E no Brasil, em comparação ao total de casos no mundo, é realmente a quantidade baixa, mas querendo ou não, impactou bastante o nosso país. Após a criação dos gráficos e análise dos dados, foi possível concluir que quanto maior a quantidade de brasileiros vacinados, menor a incidência dos casos de Covid. Durante os meses de julho e agosto de 2021, a quantidade de pessoas vacinadas aumentou em 92%. Já o número de casos nos mesmos meses diminuiu em 56%. Em janeiro e fevereiro de 2022, houve um novo surto de Covid, devido à nova variante Omicron. A mesma é mais infecciosa que a alfa e beta, porém menos fatal. A eficácia de qualquer vacina contra o Covid-19 não é 100%. Portanto, por ser mais contagiante, a variante Omicron voltou a fazer com que os casos da doença aumentassem drasticamente. Porém, ao invés de permanecer em um ritmo crescente por meses, como aconteceu com a alfa e beta, a incidência dos casos de coronavírus começou a diminuir em menos de 2 meses. Essa rápida queda no número de casos se deve a 77% da população brasileira, que já teve o protocolo inicial de vacinas completo. Assim, quem contrai a doença tem sintomas, porém eles são mais amenos e elas não correm risco do seu caso evoluir para uma fatalidade. Com o passar do tempo, as pesquisas sobre e as tecnologias contra a Covid-19 aumentam, enquanto o número de casos por dia e por mês diminui. Um exemplo dessas tecnologias são as vacinas, que como a Pfizer e Moderna, podem atingir 95% de eficácia contra qualquer variante do coronavírus. Já a AstraZeneca, por exemplo, possui apenas 63% de eficácia. Independentemente da porcentagem garantida de proteção, é sempre benéfico para qualquer um recebê-las e fazer parte da campanha contra o Covid. Além de reduzir drasticamente a chance de uma pessoa vacinada contrair a doença, caso ela seja infectada, seu quadro será muito mais previsível e ameno do que o quadro de uma pessoa sem proteção alguma. As chances de fatalidade ou sequelas permanentes são quase eliminadas. Portanto, mesmo com 77,34% da população brasileira com 2 doses da vacina, é importante que a campanha de vacinação continue e garanta a todos os brasileiros um de seus principais direitos, a saúde.